Bom, gente, vamos começar essa parte 2 aqui. Estudo de parábolas, parte 2. Bom, relembrando então o que foi visto na última aula, né? Parábola com eixo OY, eixo vertical. P positivo com cavidade para cima, P negativo com cavidade para baixo. Equação reduzida, x quadrado igual a 2py, se P é o parâmetro. Se o eixo de simetria for OX, P positivo com cavidade para a direita, P negativo com cavidade para a esquerda, e a equação reduzida típica é y ao quadrado igual a 2px. Beleza? Bom, para a gente encontrar sempre esse parâmetro com o sinal correto, né, nós vamos sempre considerar, na hora de calcular distâncias, distância do foco menos vértice. Isso vai dar P sobre 2. Se essa subtração for negativa, não tem problema, você está acertando. Sempre coordenada do foco menos coordenada do vértice. Tá? Se for a coordenada x, é fx menos vx. Se for a coordenada y, é fy menos vy. Sempre essa diferença, foco menos vértice. Isso igual a P sobre 2, metade do parâmetro. Tá? Porque fazendo essa subtração, se der negativo, não tem problema. Eu vou adicionar um negativo para encontrar a posição do foco. Tá? Vou subtrair um negativo para encontrar a equação de reta diretriz. Você vai estar acertando sempre. Muito bem. Translação de eixos. Ou seja, vamos colocar o vértice da parábola numa outra posição. Tá bom? Então, nós vamos considerar aqui um outro sistema de coordenadas, um sistema B' com um centro O', mas com vetores I e J, tá bom? Como a gente considerava no centro 0, 0. Vamos considerar um ponto P. Este ponto P, deixa eu aqui mudar a ilustração aqui. Este ponto P é fixo, ele não está mudando de lugar. Ele está fixo aqui. Só que em relação ao sistema original, 0, 0, e o I e J aqui, o 0, 0, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Em relação ao novo centro O', com os vetores I e J gerando a malha cartesiana, ele tem uma coordenada x' e uma coordenada y'. Então, esses números aqui, ó, x e x', o y e o y' são diferentes, mas não porque o P mudou de lugar. O P está posicionado numa posição genérica fixa aqui. São as coordenadas dele que se modificam conforme eu trabalho num sistema ou no outro. E qual é a relação entre essas coordenadas? Tá? Então, eu já grafei aqui para vocês. Ó. Perceba, a coordenada x é igual a x' mais h. Tá? Grifado aqui. A coordenada y, cadê o y? Aqui, grifei. A coordenada y do ponto P é igual ao y' mais k, certo? Então, aí eu posso isolar o x', posso isolar o y' e escrever isso que está aqui embaixo. Ó. Então, x' é x menos h e y' é y menos k. Essa é a relação que a gente usa entre as coordenadas no sistema novo e as coordenadas no sistema antigo. Então, o seu x' que aparece na posição do P é o x menos h. O y' que aparece na posição aqui do seu P, o y' é o y menos k. Então, é isso que a gente usa. Consequentemente, sim, aqui eu estou observando que vamos considerar translações, mas não vamos considerar eixos que não sejam paralelos ao eixo x ou ao x. Tá? Nós não vamos usar outro sistema, outra base de vetores que não seja I e J. Sempre usaremos a base I e J. Tá bom? Então, não vamos considerar essas rotações aqui. Então, como é que ficam as equações das parábolas se o centro não for o 0, 0? Então, temos duas possibilidades. Eixo paralelo ao eixo OY, vertical, ou paralelo ao eixo OX. Então, vamos ver. Paralelo ao Y. Tá aqui, ó, novo vértice. Né? Em relação a esse sistema O' e J, como é que fica a equação dessa parábola aqui? Na forma padrão reduzida.
fica x' ao quadrado igual a 2py', certo? Agora, eu vou fazer a substituição para ver como é que fica essa equação desta parábola aqui em relação a esse sistema antigo, O e J. Eu substituo x' por x menos h, y' por y menos k. Fazendo essa substituição, você, em relação ao sistema original, 00 e j, você tem esta equação padrão aqui. X menos h ao quadrado igual a 2p y menos k, certo? Sempre preservando as coordenadas ali do novo centro, que são h, k. Então, o h é com x e k é a variação na altura, na ordenada. X menos h ao quadrado igual a 2p que multiplica y menos k. Essa é a equação padrão. Se você tem p positivo com cavidade para cima, p negativo com cavidade para baixo, como sempre vai ser. Eixo paralelo a OX. E se o eixo é paralelo a OX? Você saía daquela equação y' ao quadrado igual a 2p, que multiplica o x', e faz as substituições, né, para obter as coordenadas em relação ao sistema antigo. Então, você faz y e substitui y' por y menos k e substitui x' por x menos h. Então, essa é a equação padrão, caso o eixo da parábola seja horizontal, com concavidade voltada para a direita ou para a esquerda. É y menos k ao quadrado igual a 2p que multiplica x menos k. Tranquilo? Muito bem. Então, se o novo centro da parábola está na posição HK, né, e ela tem eixo paralelo ao eixo OY, então como é que ficam as equações? Onde estão o foco e a equação da diretriz? Onde estão o foco e a reta diretriz? Se o centro está na posição HK e o eixo da parábola é vertical, o foco está na posição HK mais P sobre 2. Eu vou adicionar P sobre 2. Eu adiciono P sobre 2. Né? Se o P for positivo, estarei subindo. Se o P for negativo, estarei descendo. Tá? Então, eu adiciono P sobre 2. Por isso é importante não errar o sinal do P, que eu falo sempre foco menos vértice. E a equação da diretriz? A equação da diretriz será y igual a altitude K, que você estava, menos P sobre 2. Menos P sobre 2. Se esse P for negativo, a diretriz estará acima do vértice. Está tudo certinho. Tá bom? E para eixo paralelo a OX? Bom, a equação padrão está copiada aqui no quadrinho verde. Como é que ficam as novas posições do foco e da reta diretriz? Bom, se o seu centro novo está na posição HK, né, e o eixo da parábola é horizontal, o seu foco vai se deslocar de P sobre 2 na abscissa. Então, você vai adicionar P sobre 2 ao número H. Se o P for positivo, o foco vai para a direita, de medida P sobre 2. E a diretriz? Diretriz, essa posição H da abscissa aqui, menos P sobre 2. Se o P for positivo, então a diretriz vai ficar para a esquerda do vértice. Né? Você tem o seu novo vértice aqui. Se o P for positivo, o foco vai para a direita, P sobre 2, e a reta diretriz vem aqui, medida P sobre 2 para a esquerda. Agora, se você fez as contas certinhas e o P é negativo, né? Se o P for negativo, com cavidade voltada para a esquerda, não tem problema, está dando tudo certo. A partir do seu vértice, você vai adicionar um número negativo. Então seu foco vai ficar para a esquerda do vértice. E a equação da reta diretriz, né? Na reta diretriz você vai subtrair um negativo, então você vai adicionar uma medida na abscissa. A reta diretriz estará à direita do vértice. Aí estará tudo dando certo. Tá bom? Então, esses dois slides aqui são um resumo, né? Deixa eu limpar aqui, ó. Esses dois slides são um resumo, então, das novas coordenadas do foco e da equação da diretriz, quando o centro está na posição HK. Vamos em frente. Vamos ver um exemplo com números aqui, ó. Determine uma equação da parábola de vértice 3 menos 2, então já não é 0, 0, 3 menos 2.
Eixo paralelo a O e Y, opa, eixo paralelo a O e Y, eixo vertical, né? E parâmetro P igual a 1. Então, eu já trouxe tudo pronto aqui para não gastar tempo. Ó. 3 menos 2. Ótimo. Eixo paralelo com P igual a 1. Né? Então, P positivo, concavidade para cima. Ótimo, concavidade para cima. Né? E a medida é 1. Então, o P sobre 2 é meio. Certo? Se o P é meio, eu já sei onde é que eu vou ter o meu foco e a equação da minha diretriz. Certo? P sobre 2, P sobre 2. Então vamos lá. Aí, ó, só relembrando, eu vou, no caso do P, é 1 positivo. Então, coordenada do foco é a mesma abscissa H e eu adiciono P sobre 2 na ordenada. Ele sobe um pouquinho. E coordenada da diretriz, mesma... Opa, aqui é H. Errei na digitação aqui. Oh, perdão, não errei na hora da digitação, não. Aqui é K mesmo, né? Altitude K, só que desce P sobre 2, né? Aqui na altitude K eu subo um pouquinho, porque o P é positivo, e na altitude K eu desço um pouquinho, P sobre 2, para eu ter a minha diretriz. Certo? É aquilo que eu já tinha marcado. Então, da altitude menos 2, você vai descer P sobre 2, né? E da altitude 2, menos 2, você vai subir P sobre 2, você vai subir sobre 2 para ter seu foco. Cadê o desenho aqui? Isso, aí o foco. P sobre 2, metade para cima, meia unidade para cima, e diretriz, meia unidade para baixo. Tá bom? Então o foco estará na posição 3. Cadê? Passando a limpo aqui, ó. Foco na posição 3, menos 1,5, e diretriz y igual a menos 2,5. A equação desta parábola aqui, que está desenhada em azul, é x menos 3 ao quadrado igual a 2, que multiplica y mais 2. Certo? Que fica x' ao quadrado igual a 2p, 2 vezes 1, y'. Então, essa é a resposta da equação. E as coordenadas do foco, a equação da diretriz, já foram escritas ali atrás. Tranquilo? Exemplo 6? Ah, sim, eu já vou aproveitar, como a gente vai falar em equação geral, eu já vou aproveitar e mostrar para você, ó, desta equação reduzida aqui, ó, o que você pode fazer? Eleva ao quadrado, x² menos 6x mais 9, distribui aqui 2y menos 4, coloca todos os termos no mesmo esquerdo, partindo de x² e depois x, y² nesse caso não aparece, né? Então, x, depois y, depois termo constante. Essa é a equação geral. Quando a gente for falar a equação geral da parábola, é essa equação aqui, ó. Neste exemplo, é essa equação geral, tá? Ax², cx, dy e f. Depois a gente vai ver que não aparece o e aqui, porque a gente não consideramos rotação. Né? E cadê o b? O b estaria aparecendo aqui no b y², mas como não aparece y² para essa parábola, então não tem o b aqui. Vamos em frente então. Exemplo, voltando à equação, exemplo 7. Vamos em frente então, exemplo 7. Determine a equação da parábola que tem vértice igual a 4, 2, veja, posição do vértice que não é 0, 0, e foco na posição 1, 2. Então, observe, no nosso caso aqui no livro que a gente anotou, ou o foco terá a mesma abscissa do vértice, com cavidade para cima ou para baixo, ou o foco tem a mesma ordenada do vértice, né? Com cavidade para a direita ou para a esquerda. Então, observado isso, ó, se você marcar, né, você vai fazer um rascunho, você vai observar isso. Então, 4, 2, marquei aqui 4, 2, né? E marquei posição 1, 2. Marquei posição 1, 2. Ora, vértice aqui, foco para esse lado, então eu sei que a parábola tem esse formato, né? E mais, foco menos vértice aqui, ó. Distância vai ser, quanto que vai ser P aqui, ó? 1, 2, 3. Mas é foco menos vértice, então é 1 menos 4. Então, P sobre 2 igual a menos 3, certo? Eu sei, então, que a diretriz vai estar aqui, ó. Né? Então, no meu rascunho, eu já sei onde tá, o foco foi dado, já conheço P sobre 2, já sei onde vai estar a diretriz. Então, vamos lá para as contas.
Então, ó, forma padrão. Eu vi que a ordenada do foco é igual à ordenada do vértice, né? Então, forma padrão. Y menos K ao quadrado, que é o, né, o Y' ao quadrado igual a 2px', tá bom? Então, ó, onde estará o foco? Você vai transladar P sobre 2 na abscissa do vértice e a reta diretriz será x igual a translação de menos π sobre 2 na coordenada, na abscissa do vértice. Tá bom? A gente já viu ali na figura, né, que o foco está para a esquerda, a diretriz, evidentemente, está aqui do lado direito. Mas, então, retornando e alertando vocês, sempre foco menos vértice. Então, essa distância aqui, foco menos vértice, para mim vai dar menos 3. Essa distância menos 3 é igual ao P sobre 2, né, que eu vou usar. Então, meu P é negativo, meu P é menos 6, o parâmetro da parábola é menos 6, a concavidade estará para a esquerda, a equação da diretriz, então, é essa abscissa 4 aqui, menos P sobre 2. Então, é menos 3, a abscissa, a equação da diretriz é x igual a 7, como deveria estar mesmo, né? Certo? Aqui, ó, 7. Então, essa é a equação da diretriz da reta D, né? X igual a 7, como deveria ser mesmo, tudo certinho. E cadê o esboço? Ah, eu vou fazer a equação, né? Tem que determinar a equação também. Então, ó, y' igual a 2px'. Então, y menos 2 ao quadrado igual a menos 12 x menos 4. Essa é a equação reduzida, essa é a equação reduzida da parábola. Essa é a equação reduzida, né? Desta curva grafada aqui em azul. Esta equação aqui. Bom, se você pegou a equação reduzida dela, né, que é o y' quadrado igual a 2px', você eleva ao quadrado, ó, vai aparecer y quadrado menos 4y mais 4, esse menos 12x, esse 48, translada ele, né? Trago ele para o primeiro membro, e eu vou ter então agora uma equação com y quadrado. Não tem x quadrado, tem y quadrado, tem x, tem y e tem tempo constante. Tá certo? Lembra que eu falei para você que o b não aparecia? Ó, agora não aparece. O a, a equação geral é desse tipo, é ax quadrado, mas agora não aparece, é zero. Então fica y quadrado, depois vem x linear, depois vem y linear, depois vem o f, que é constante, igual a zero. Essa é a maneira de você escrever a equação geral da parábola. Tá bom? Como o a é zero, você começa com y quadrado menos 12x menos 4y menos 44 igual a zero. Então, já estou falando das equações gerais, no exemplo 6 e no exemplo 7, porque a próxima subseção aí é equação geral de cônicas. Tá bom? Então, né, uma equação, ou melhor, a equação geral de uma cônica é uma equação desta forma. Ax quadrado mais by mais cx mais dy mais f igual a zero, né? A, B, C, D. Mas cadê o E? O E estaria multiplicando x vezes y. Aqui tá, nós não vamos trabalhar, tá bom? Nós não vamos trabalhar. Vamos ficar com as posições padronizadas de eixos horizontais e verticais. Depois que você estudar álgebra linear, aprender a calcular autovalor, autovetor, aí você vai ver que dá para você escrever a equação geral. Aí aparece termo x vezes y, tá bom? Então, no nosso caso, não vai aparecer termo x vezes y aqui. Então, vamos usar essas letras A, B, C, D e F. Para as parábolas, então, as equações ficam assim. Se aparece o A diferente de zero, não vai aparecer o B. O B é zero. Se aparece B diferente de zero, o A tem que ser zero. Né? Então, só aparece um termo quadrático aqui. Ou é o A x quadrado, ou é o B x quadrado que vai aparecer nas equações gerais de parábolas. Tá bom? Então, vamos usar a equação geral para resolver o exemplo 8. Veja só, determinar uma equação da parábola ilustrada a seguir. Essa parábola está ilustrada a seguir. Eu não sei qual é a coordenada do vértice, não sei onde está o foco, não sei onde está o vértice, não sei. Mas eu sei que este ponto, o 0 menos 1, aqui tem um sinalzinho de menos, 0 menos 1,
que sei que este ponto aqui, 1, 0, e sei que esse ponto aqui, o 3, 0, pertencem à parábola. Então, estou percebendo, ó, é uma parábola com eixo vertical, né? Então, como é que é a equação geral dessa parábola aqui? Né? É desse tipo aqui. É desse tipo aqui, certo? Com x quadrado, com x, com y, com f. Então, para facilitar, eu vou isolar esse y da equação geral e a gente volta a escrever aquela equação, cadê? Nesse próximo slide, isso. Né? Ó, dessa equação geral aqui, eu vou isolar esse y aqui e a gente volta a escrever a equação da curva como a gente considerava lá no ensino médio. Né? Um ax quadrado mais bx, só que lá no ensino médio a gente considera mais bx mais c, né? Então, o y, eu estou vendo que vai ser dessa forma, que o y é dessa forma, ax quadrado mais bx mais c. E eu conheço 3 pontos que estão na curva. Se esses 3 pontos estão na curva, as coordenadas x e y desses pontos devem satisfazer, devem tornar essa equação verdadeira. Então, nós vamos montar um sistema. Ó, passei a limpo, né? Ax quadrado mais bx mais 6, mais c. Sei as coordenadas desses 3 pontos. Então, a coordenada para cada um deles, a coordenada x e a coordenada y, substituídas aqui nessa equação, que seria a equação geral, vai ter que retornar uma sentença verdadeira. Então, veja, 0 menos 1, né? Que está errada a figurinha aqui. 0 menos 1. Então, ó, 0 no lugar do x tem que dar menos 1 no lugar do y. Isso aqui tem que ser verdadeiro, porque está na curva. O 1, 0, ó. 1, 0 pertence à curva, equação verdadeira, e o 3, 0 pertence à curva. Ó, 3 para x, 0 para y pertence à curva, equação verdadeira. Então, nós temos que determinar os coeficientes A, B e C desse sistema. Eu já trouxe tudo pronto aqui, ó. Aí eu escolhi, isolei o C no primeiro, joguei no segundo, terceiro, tá? Etc, etc. Aí eu obtive C igual a menos 1, coeficiente menos 1/3 para o x quadrado e coeficiente 4/3 para o termo linear x. Depois vocês resolvem aqui. Então, equação que eu encontrei, menos 1/3 de x quadrado mais 4/3 de x menos 1. Se você quer escrever na forma geral mesmo, né? Então, você coloca esse y para cá e você escreve menos 1/3 de x quadrado, para ficar na ordem, né? Mais 4/3 de x menos y menos 1 igual a 0. A equação geral, para que resolve o exemplo 8. Essa equação é a equação daquela curva. Mesmo sem saber, eu consigo obter a equação mesmo sem saber vértice, parábola, parâmetro, né? Porque eu tenho 3 pontos que pertencem à curva. Tá certo? Aqui eu já tinha passado a limpo, né? Na forma geral. Bom, exemplo 9. Considere essa parábola aqui, ó, y² mais 6y menos 8x mais 17 igual a 0. E determine tudo, né? Equação reduzida, o vértice, o foco, equação da diretriz, equação do eixo e fazer um esboço. Então, realmente, quando a gente recebe a equação geral, a gente não tem explicitamente esses dados, a posição do vértice, posição do foco, equação da diretriz. Então, eu preciso transformar isso aqui numa forma reduzida. Descobrir o centro, que são as coordenadas do vértice, para ter os elementos para traçar o esboço e saber quem é essa parábola. Né? A equação geral não me dá assim, explicitamente quem é essa parábola. Então eu pego a equação geral e preciso fazer o quê? O tal do completamente quadrados. Então eu vejo aqui a y², que vai ser meu A, 2y, está aparecendo 2y aqui, o B é 3. Se o B é 3, para ter A² mais 2AB mais B², eu preciso somar 9. E, evidentemente, eu vou ter que subtrair 9. Não posso alterar a veracidade da equação. Então, aqui o agrupo, eu vejo que eu tenho y mais 3α². E aqui, eu passo para o lado direito, fica 8x menos 8. Então, dá para fatorar 8 vezes x menos este número aqui, que vai ser 1. Então, eu tenho uma equação reduzida. Né? Aqui eu tenho y' igual a 2px'. Estão vendo? Então, quais são as coordenadas do vértice? Está aqui no próximo slide. Cadê? Próximo slide. É isso aqui. Quais são as coordenadas do vértice aqui? São 1, né? Porque eu fico com x menos h, né? X menos h, h menos k. Então, 1 e menos 3 são as coordenadas do novo vértice. Então, já detectei o vértice da parábola. Certo? Estou grifando aqui que é sempre H e K.
Vamos para a próxima, então, né? Então, relembrando, né? Esse slide aqui já foi relembrando. Então, onde estão o foco e a diretriz? Então, o foco estará na mesma abscissa, né? Ó. Então, eu tenho o vértice na posição 1, né? Então, o meu foco estará na posição H, que é a posição 1, mais P sobre 2, pode ser positivo, pode ser negativo, né? Vírgula K. E a equação da diretriz? X igual a H, que é a abscissa do vértice, menos P sobre 2. Então, para o foco, eu adiciono P sobre 2 na abscissa, e na equação da diretriz eu subtraio P sobre 2 na abscissa. Né? Como eu fatorei, eu vi que o 2P era 8, ó. Como o 2P era 8, o P é 4, P sobre 2 é 2. Então, a equação do foco fica 1 mais 2, menos 3. Esta aqui é a posição do foco, já sei onde está o foco. Né? E a equação da diretriz era x igual a 1 menos P sobre 2. Então, x igual a menos 1. Certo? E a ordenada aqui, ó, y igual a menos 3, é a ordenada do eixo. Então, ó, aqui, ó, ordenada do eixo. Y igual a menos 3, essa altitude menos 3. Aqui falta um sinalzinho de menos no livro. Y igual a menos 3 é o eixo de simetria. O foco está P sobre 2 unidades aqui para a direita. E a equação da diretriz eu obtenho vindo P sobre 2 unidades para a esquerda. X igual a menos 1. Tá bom? Tem uma ilustração. Então, né, essa parábola aqui, escrito dessa maneira fatorada, eu sei como é que é. Dá para fazer o traçado e saber os elementos. Né? Recebendo a equação geral é muito difícil. Aqui está o desenho mais bonitinho, né? P sobre 2 para cá, P sobre 2 para cá, com cavidade voltada para a direita. Né? Então, da equação geral é difícil traçar a curva, tem que vir para a equação reduzida. Bom, então vamos ver equações paramétricas. Bom, primeiro caso, considere a equação reduzida x ao quadrado igual a 2py. Tá? Nesse caso aqui, eu vou sempre observar a variável que está ao quadrado. X vai ser igual ao parâmetro t, número real, e o y será, evidentemente, se isola aqui, 1 sobre 2p t ao quadrado. Essas são as coordenadas, as expressões das equações paramétricas. X igual a t e y igual a 1 sobre 2p t ao quadrado, quando p percorre os reais. Né? E é esse tipo de parametrização que a gente utiliza para trabalhar com movimento de partícula em cima de um arco parabólico, para a gente obter o vetor velocidade, né, que é a derivada da parametrização, a segunda derivada da parametrização, que vai te dar o vetor aceleração, que vai fazer você perceber que a curva vai virar para a esquerda ou para a direita. Né? Então, lá na cinemática, você precisa de equações paramétricas. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. O segundo caso, se você tem y quadrado igual a 2px, você também observa a variável que está ao quadrado. É o y que vai ser escolhido como parâmetro t real. E aí seu x, evidentemente, fica 1 sobre 2pt ao quadrado. Então essas são as equações paramétricas nesse caso. Y é t e x é 1 sobre 2pt ao quadrado. T percorrendo os reais. Certo? Então também dessa maneira você descreve movimento de partículas em cima de arcos parabólicos. Muito bem, vamos ver uns exemplos aqui. Tem dois exemplos aqui. Ó. Exemplo 10. Determine equações paramétricas da parábola da equação x² igual a 1 sobre 4y. Então, ó, x ao quadrado. Então, é o x que eu vou chamar de t. X eu vou chamar de t e, evidentemente, o y é 4t ao quadrado, com t percorrendo os reais. Certo? Então, essas são as equações paramétricas dessa parábola aí. Se você quiser descrever uma partícula, né, andando em posições x, y, você quer que um ponto de posições x, y percorra esta curva, o seu x tem que ser o número real t e o seu y vai ser 4t quadrado. Tá bom? Exemplo 11. Determinar equações paramétricas da parábola de equação. Olha aqui um exemplo. Ó.
essa equação está reduzida, mas ela está naquele jeito assim, ó, y' ao quadrado, o vértice não é 0, 0. Y' ao quadrado igual a 2p x'. Estão percebendo? Então, sempre, nesse caso aqui, sempre é x menos h que a gente considera e y menos k. Tá certo? Então, quem vai ser o h aqui nesse caso? X menos h, menos 2. O h é menos 2. E quem é o k? O k, y menos 3, então o k realmente é o 3. Certo? Então, hk, essas são as coordenadas do seu novo... Do seu novo não, essas são as coordenadas da origem do novo sistema, mas são as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, então, são menos 2, 3. Esse é o vértice da parábola. Né? E o 2p aqui é 2 vezes 1. O p é 1, é positivo. Então, está aqui, a passada limpo. Como é que eu vou fazer essa parametrização, então? Então, veja. Era o y, ó, é o y' que está elevado ao quadrado. Então, é o y' que eu vou chamar de t. E depois o x eu vou isolar. Então, eu vou chamar ó, o y' que vai ser t. Ou seja, ó, dentro do parênteses aqui, y menos 3 é QT. O y, então, será t mais 3. Você que vai fazer isso, né? Então, o t ao quadrado fica igual a quanto? 2x mais 4. 2x mais 4. Quanto vale x? T ao quadrado menos 4 dividido por 2. Pronto. O y é t mais 3, t percorrendo os reais, e o x, t ao quadrado menos 4 sobre 2. Essas são as equações paramétricas, então, desta parábola. Se você quer colocar um ponto P, né? P de coordenadas aqui A, B. Se você quer pôr um ponto P andando em cima dessa curva, o valor que você tem que, a expressão que você tem que colocar na coordenada A é t quadrado menos 4 sobre 2. E o valor que você tem que colocar na coordenada B é t mais 3. E é onde t percorre o número real. Aí você tem um ponto percorrendo esse arco de parábola aqui. Como eu vou mostrar agora no arquivo do GeoGebra, né? Isso, porque depois a próxima aula, então, vai ser elipses, né? Então, eu vou mostrar para vocês o arquivo do GeoGebra, onde eu fiz essa parametrização aqui. Que daí a próxima aula já vai mudar de assunto, vai ser elipses. Então, vamos lá ver o arquivo do GeoGebra. Muito bem, gente. Então, vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo nesse quadro? Eu já criei o arquivo. Eu peguei do exemplo 11, eu já peguei a equação geral, ó, digitei a equação geral da curva, o traçado dela está aqui em vermelhinho, deixa eu abaixar um pouco mais a tela, ó, o traçado dela está aqui em vermelho. Eu criei um parâmetro t aqui, configurei ele para ir de menos 7 até 7. E aqui eu criei um ponto na cor azul, eu vou clicar 2 vezes aqui, vocês vão ver o que eu digitei, ó. Se vocês derem um zoom aí na tela, eu digitei t quadrado menos 4 sobre 2 e t mais 3. Eu digitei a parametrização que a gente obteve no exemplo 11. Tá? Então, digitei um ponto P com essas coordenadas, onde o t é um número real. Então, veja o que vai acontecer quando eu der a animação aqui com esse número t aqui. Ó. Vou pôr o animar aqui. Ó. Ponto P aparece aqui. Ó. O ponto P percorre a curva. Tá vendo? A velocidade diminui, a velocidade vai aumentando. Certo? Aí voltou, eu voltei aqui para o menos 7, ó. Então aqui está só de menos 7 a 7. Então ele vem de uma posição aqui fora da tela, do GeoGebra vai até uma posição, depois ele retorna na animação. Então é isso que você precisa considerar. Por isso que a gente estuda a parametrização, para descrever movimentos de partículas em cima de certas curvas. Tá bom? Como se fosse aqui. Tudo bem, um cometa, o movimento é elíptico, né? Mas como se fosse assim, a gente vai ver elipses, né? Como se fosse um traçado aqui, um cometa de Halley passando perto da Terra aqui, tá? Isso aqui, mas aqui é um arco de parábola, mas é como se fosse. Então é aqui que você vai considerar o vetor velocidade, o vetor que é a primeira derivada, né, das equações vetorais paramétricas, vai considerar a segunda derivada, que vai te dar aceleração, que é vetorial também, vai puxar o ponto P para dentro da parábola, aqui no caso. Tá bom?
Então, por isso que a gente estuda equações paramétricas. Então, vamos ver elipses e também parametrização de elipses. Tá bom? Então, vamos ver na próxima aula. Até lá!